A aula está sendo gravada, quem não quiser aparecer, não habilite a webcam. Só lembrando a vocês, tá? O trabalho que vocês vão fazer na segunda etapa tá na aba Estudo Dirigido, tá? Aqui, ó, análise crítica da Lei 5194. Vocês vão enviar por aqui. Quando vocês clicarem aqui, ó, vai estar esse botão aqui, ó, enviar estudo dirigido. Aí vocês vão enviar o arquivo para mim, tá? ABNT, eu vou passar antiplágio, então não plagiem, ok? Não plagiem. Façam o texto vocês mesmos. Citação direta ou indireta, todas referenciadas, tá certo? E façam a referência bibliográfica no fim, tá certo? Aí, ó, o César já tá arrumando o grupo. Perfeito. Sensacional. Então vamos lá. Vou fechar esse portal aqui, já está lá para vocês, e vou iniciar a nossa aula, que hoje ela é interessante, muito interessante. Vocês já ouviram falar disso pra caramba. Deixa eu só minimizar aqui. Todo mundo está enxergando o slide aí, né? Somos apenas 3, tá? Perdão, somos 4. A Miriam voltou. Agora que eu vi aqui, tá? Tainá, Nayara, Miriam e César. Vou registrar a presença de vocês nessa aula. Eu tô preocupado com a evasão. Eu tô vendo que tem bastante gente que não está assistindo às aulas ao vivo. Tudo bem, eu estou gravando, mas isso não é desculpa para que a gente não assista ao vivo, porque vocês podem fazer perguntas. E eu gostaria que vocês participassem dessa aula. É uma aula dinâmica, que não é muito chata, tá? Então vocês vão poder estar participando comigo a cada momento, tá? Vou pedir a vocês para que vocês habilitem o microfone e participem da aula, certo? Não quero falar sozinho nessa aula de hoje. Ô, Léo, só uma dúvida. Esse grupo pode ser de 3 pessoas? Quem está perguntando é a Miriam? Tainá? Tainá, você não estava presente na hora que eu comecei a falar, não, né? O que acontece? Eu acabei de falar com a Nayara, que é sua colega, que pode ser um grupo menor, pode ser um grupo maior. Eu gostaria que tivesse, no máximo, 3 grupos na sala, tá? Porém, porque é uma sala muito pequenininha, eu preciso que vocês debatam entre si. Porém, se vocês tiverem problema de relacionamento com algumas pessoas da sala, às vezes não conseguem trabalhar em equipe, às vezes alguns alunos não fazem o trabalho e ficam nas costas um do outro. Vocês se conhecem, né? Já tem 5 anos que vocês estão juntos. Então, eu não vou questionar isso, não. Eu só não gostaria que me mandassem trabalhos individuais e em dupla, tá? No mínimo 3 pessoas, tá certo? Ok, obrigado. Então tá. Todo mundo participando da aula, tá? Já vi que o César tá aí atento. César, se não tiver microfone, quiser fazer pergunta pelo chat, fica à vontade. Tainá, Miriam e Nayara, se tiverem microfone, vamos continuar participando. Vamos lá. Relação de trabalho e relação de emprego. Quantas vezes vocês já ouviram falar da questão de fulano tem vínculo empregatício? Isso é uma questão que se faz todos os dias. Você sabe o que é necessário para ter vínculo empregatício ou não? É o que a gente vai ver na aula de hoje, entendeu? Então, a aula de hoje nós vamos falar de relação de trabalho e relação de emprego, quais são as diferenças, características de cada uma das relações de trabalho mais comuns e características da relação de emprego. Em primeiro plano, para diferenciar trabalho e emprego, eu tenho a dizer para vocês uma coisa. Quem lembra da aula de biologia, lá no 2º grau, em que você tinha reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, ficofage? Lembra? Não vão lembrar, talvez. Certo? Mas quando eu digo que trabalho é o gênero do qual emprego é uma espécie, eu quero dizer que toda relação de trabalho
Perdão, toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho vai ter vínculo empregatício, ou seja, vai ser emprego, tá? Então, trabalho é mais amplo. Levando para o lado da matemática, que vocês devem entender mais, para o lado da matemática, trabalho seria o conjunto do qual emprego seria um subconjunto. Aí vocês conseguem entender? Responde para mim aí no chat, se conseguem entender essa relação de que trabalho é o conjunto do qual emprego é um subconjunto. Tô esperando. Cadê o chat? Cadê vocês? Cadê vocês? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ô, Léo, eu entendo mais ou menos. Eu não sei explicar sobre o que eu entendo a respeito disso, não. Tá bom. Então, no próximo slide você vai entender. Preste atenção, então, agora. Olha isso aqui. Tem aqui um conjunto relações de trabalho. As relações de emprego são apenas uma fatia da pizza. Tá certo? Isso significa dizer para vocês que vamos aqui no marrom, ó. Tá vendo o marrom aqui? Relação de emprego. A relação de emprego, toda relação que for de emprego vai ser uma relação de trabalho. Porque relações de trabalho são a bola toda, a pizza toda. Ok? Porém, existem relações de trabalho que não são relação de emprego. Agora vocês conseguiram entender? Responde para mim. Beleza. Nayara tá falando aqui que entendeu. Todos entendem, né? Quem não entender, me para, não tem problema. Então, nós temos aqui um gráfico que demonstra... Esse gráfico não é quantitativo, tá? Não me entenda. Ah, professor, você está querendo dizer que tem o mesmo número de autônomo e empregado porque as fatias da pizza têm a mesma largura? Não, não estou querendo dizer nada disso, tá certo? É um gráfico apenas exemplificativo. Ok? Então, nós temos aí, ó, um gráfico que demonstra que relações de trabalho são todas essas fatias aí. E cada fatia seria uma relação de trabalho diferente. Vamos falar, então, a partir de agora, de cada uma das fatias. A primeira que a gente vai falar é a relação de trabalho autônomo. O que seria o autônomo? Seria aquele tipo de trabalhador que não tem dependência ou subordinação com o tomador de serviço, certo? Então, o prestador de trabalho, de serviços, ele não é dependente econômico do tomador. Ele não é uma pessoa que está vinculada juridicamente, tampouco economicamente ao tomador. Ele está prestando um serviço pelo qual ele receberá uma remuneração. E depois acaba a relação entre eles. Ok? Então, esta relação ela é ocasional. Ela acontece e acaba ao fim do serviço prestado. Este serviço, então, é prestado de forma autônoma. O diferencial entre o autônomo e o eventual é que o autônomo tem profissionalidade, ou seja, ele é um cara que sabe o que está fazendo. Ele não é um profissional que está quebrando galho. Ele é um pintor profissional, ele é um eletricista profissional, ele é um pedreiro profissional, ele é o cara que sabe, que saca da sua profissão. Ele não está ali
de curioso, ele não está ali quebrando galho. Ele sabe mesmo o que está fazendo e, por isso, ele presta um serviço de qualidade superior. O que ele não tem é apenas um vínculo de emprego, porque ele prefere, inclusive, não ter esse vínculo de emprego, porque ele consegue, tendo vários tomadores, ele trabalhando para várias pessoas diferentes, ele consegue uma remuneração melhor. Obviamente tem suas desvantagens, apesar dele ganhar mais. A desvantagem seria ele não tem férias, né? Ele não consegue. Se ele sai de férias, ele não é remunerado. Ele não tem 13º salário. Então significa que ele precisa realmente ganhar mais para fazer a mesma quantidade de dinheiro. Além disso, ele não tem previdência paga, a menos que ele pague como contribuinte individual, como autônomo, né? Ele não tem condição de receber uma licença caso adoeça, a menos que ele esteja pagando o seu INSS, e assim sucessivamente. Se ele falta, ele não recebe, certo? Então tem desvantagens e tem vantagens. Quais são as vantagens? Ele tem, como ele cobra como autônomo, ele ganha mais. Ele recebe mais do que receberia um trabalhador empregado no mesmo espaço de tempo. As atividades do autônomo pode ser exatamente a mesma atividade do empregado. Pode ter um pintor autônomo e outro pintor com emprego fixo. A diferença entre eles são todas essas que eu falei aqui agora. Enquanto o autônomo ele recebe por unidade, de cada vez trabalhando para uma pessoa diferente, mesmo sendo um pintor profissional, ele precisa receber mais por unidade porque ele sabe que, primeiro, ele não vai ter previdência paga se ele não pagar, ele não tem férias remuneradas, ele não tem 13º salário garantido, e além disso, ele sabe também que ele não tem serviço garantido o mês inteiro. Então pode acontecer dele ter 20 dias de serviço e passar os outros 10 sem trabalho. Ok? Então, outra característica do autônomo é que os riscos da atividade correm por conta dele mesmo, do trabalhador, do prestador de serviços. Enquanto no serviço com emprego garantido, ou seja, com vínculo empregatício, o risco está por conta do empregador. Quero dizer o seguinte, vamos supor que uma pessoa tenha que bater uma laje, tá certo? Vai bater laje numa construção na data de hoje. Esta laje depende de não chover. Precisa do tempo estar seco, pelo menos, sem chuva, para que seja possível espalhar o concreto. Se tiver chovendo, não dá. Ok? Beleza. Choveu. Quem toma o prejuízo de um dia de serviço? Se os pedreiros são autônomos, eles mesmos. Certo? Eles mesmos. Eles vão ter que fazer outra coisa, ou eles vão ter que procurar outro trabalho que possa ser feito no interior, ou trabalhar até em outra obra, ou se não tiver outra coisa para eles fazer, ficar em casa e não ganhar. Ao passo que, se eles forem empregados de um empreiteiro, quem que vai tomar o prejuízo daquele dia de serviço perdido? O empreiteiro, e não eles. Tá certo? Por quê? Porque o salário deles vai ser depositado independentemente deles terem trabalhado aquele dia ou não. Por causa da intempérie que é a chuva. Certo? E os exemplos eu já dei, né? Pedreiro, pintor, eletricista, digitador, sei lá. Vocês podem imaginar o que vocês quiserem. Tosador de cachorro. Eu tava com a minha cachorrinha aqui no colo, a gente tava comentando que com essa pandemia a gente não tá podendo levar ela no pet shop a qualquer momento, né? Porque a gente se sente preocupado. Então, a gente mesmo está dando os banhos. Aí a gente pensou, não, que falta faz a pessoa que dava banho no nosso cachorrinho. Então pode ser um banhista, tosador de cachorro, etc. Qualquer atividade admite a realização como autônomo.
não importa qual atividade, certo? Não existe imposição legal que determinada atividade ocorra com vínculo empregatício, tá certo? Vamos falar um pouquinho agora da relação de trabalho avulso. Ela está regida pela Lei 8.630 de 93. Essa lei fala dos trabalhadores que trabalham na região portuária, nos portos, né, prestando serviço nos navios que chegam, ok? Nós temos aí 3 personagens. Um deles é o órgão gestor de mão de obra, tá? Este órgão gestor de mão de obra cadastra, faz uma lista de trabalhadores avulsos com o contato de cada um, as atribuições de cada um. E na medida que chega um navio, ele vai escalar quais trabalhadores vão trabalhar naquele navio. E nós também temos um outro personagem que é o operador portuário. Esse operador portuário é o que faz contato com os navios, sabe? Que pega os interesses dos navios, que aí o operador portuário, sabendo o que tem, o que está chegando no navio, faz contato com o órgão gestor de mão de obra. É bom que se diga que, você já pensou se cada trabalhador tivesse que lidar diretamente com a empresa do navio? Vocês pensem na panaceia que ia ser, na bagunça que ia ser. Enquanto, mesmo, eu digo com relação à língua, idioma, chegou um navio da China. Como é que vocês vão se entender? Trabalhador, braçal, para trabalhar na carga e descarga do navio, e o comandante do navio, mestre de contramestre, sei lá o que chama, a pessoa responsável pela descarga do navio. Não iam se entender. Então, o operador portuário faz o contato com o navio, vai ter pessoas qualificadas para entender a linguagem do navio, da empresa do navio, do comandante, etc. E vai fazer esse intermédio, né? E aí, vai fazer contato com esse órgão gestor de mão de obra. Vai falar, olha, precisa de 100 operários com essa característica aqui. O órgão gestor de mão de obra tem o contrato de todo mundo, tem contato de todo mundo, vai saber quem chamar. Vai chamar cada um deles e eles vão se apresentar para trabalhar. Ok? Observem que não existe um contrato de emprego entre o trabalhador avulso e o órgão gestor de mão de obra. Também não existe contrato de emprego entre o avulso e o operador portuário, muito menos entre o avulso e a empresa dona do navio. Não faz o menor sentido. Por quê? Porque todas essas atividades são transitórias, são rápidas e não vão continuar no tempo. Já pensou se tivesse contratar todo mundo e depois mandar todo mundo embora, depois contratar todo mundo e depois mandar todo mundo embora? Seria um absurdo. Então, o que acontece? Sabe-se que é uma atividade transitória e esse cadastro é necessário. Por quê? Porque para que sempre haja trabalhadores disponíveis. Se um não pode, tem um reserva e assim sucessivamente. Tá? Então, o OGMO, órgão gestor de mão de obra, escala avulsos que sejam registrados para prestar o serviço, né? E os operadores portuários vão arrebanhar o interesse dos navios para que o órgão gestor possa oferecer a mão de obra especializada. Se houver falta de pagamento ou alguma coisa para resolver na justiça, o trabalhador avulso pode entrar na Justiça do Trabalho contra o órgão gestor de mão de obra, o operador de portuário e a empresa dona do navio. Contra todo mundo. Tá certo? Um deles vai ter que pagar. Não importa quem. Lógico que entre eles vão saber aonde não houve o pagamento. Então, por exemplo, se a empresa do navio não passou o dinheiro para o operador portuário, ela vai acabar responsabilizada por pagar. Se
O operador portuário não pagou o órgão gestor de mão de obra para dividir entre os obreiros, ele vai acabar tendo que arcar. Mas para o empregado em si, qualquer um pode ser obrigado a pagar, porque o primeiro satisfaz o interesse e o direito do empregado. Do empregado não, do operário. Tá? Do operário avulso, trabalhador avulso. Que aqui não tem emprego, então não pode chamar de empregado. Tá? Então, primeiro paga o operário, o trabalhador. Depois vê entre eles lá quem tem que pagar quem. Certo? Entenderam? Uma coisa que é curiosa, por analogia, embora esta lei se refira somente a trabalhadores portuários, tá, do porto, de navio, nada impede que a mesma lei seja aplicada a trabalhadores rodoviários ou a trabalhadores ferroviários. É óbvio que aí o operador não seria operador portuário, né? Seria operador ferroviário ou operador rodoviário. Não é comum, tá? Não é comum acontecer. Porém, pode acontecer, tá? E a aplicação da lei para uma coisa que a lei é omissa, você pode usar uma lei semelhante e aplicar por analogia. Esse é um caso de semelhança. Se houver, por exemplo, uma estação ferroviária onde vários trens de cargas cheguem e tenham que descarregar, você pode ter um órgão gestor de mão de obra que tenha trabalhadores ferroviários avulsos à disposição e um operador ferroviário que gerencia a situação. Não tem problema nenhum aplicar essa lei, a jurisprudência já acolhe, tá? Não tem problema nenhum aplicar essa lei para operadores ferroviários ou rodoviários. A questão é que normalmente se trata de operadores portuários. Tá bom? Dúvidas, gente? Fala comigo. Todo mundo prestando atenção, né? Tá. Relação de trabalho eventual é muito semelhante ao autônomo. São trabalhos esporádicos, de curta duração, tá? Geralmente não são a atividade fim da empresa, mas nada impede que sejam, tá? Inclusive agora com a nova lei de terceirização para todas as atividades, agora que tornou mais comum você pegar um trabalhador terceirizado, esse não é o trabalhador eventual, tá? Terceirizado e eventual são diferentes. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, porque o terceirizado ele é empregado da terceirizadora, ok? Então, ali tem relação de emprego. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o eventual é semelhante ao autônomo. A diferença é que o eventual não tem profissionalidade, ou seja, ele não é o cara daquela profissão. Então, um pintor eventual é o cara que não sabe pintar direito, que arranha na pintura, mas que acaba cobrando mais barato e quebra o galho. Ok? A pessoa está querendo pintar de qualquer jeito para poder começar. E está sem grana para pagar um pintor profissional. Aí ele chama um quebra-galho. Ok? Eventual é esse tipo de trabalhador. No resto, é igual ao autônomo. Igualzinho. Tá? A diferença entre autônomo e eventual é que o autônomo trabalha sempre com aquilo. O eventual, ora faz uma coisa, ora faz outra coisa. O cara entende de trocar tomada, ele faz pequenos bicos de instalação elétrica. O cara entende de pintar uma parede, embora não seja pintor profissional. Ele vai lá e pinta uma parede. Ele não sabe construir um prédio, não, mas uma área de churrasqueira, ele quebra o galho. Aí ele vai lá e pega um bico para fazer um servicinho de pedreiro. Ok? Então, você entende que o eventual, ele é um trabalhador que não é profissional. Ele não tem profissionalidade, mas ele trabalha e ele quebra galho e ele recebe por obra ou por unidade de tempo, tá? Ele vai receber por obra ou por tarefa ou por unidade de tempo, não tem problema. Nisso ele é igualzinho ao autônomo, ok? É equivalente ao autônomo.
certo? Normalmente é aquele cara que faz bico, tá bom? Relação de trabalho institucional. Todas essas que eu tô falando agora, gente, espero que vocês tenham entendido, são relações de trabalho que não são relações de emprego. Eu vou chegar, a última que eu vou falar vai ser relação de emprego. Eu vou chegar lá ainda, ok? Relação de trabalho institucional, tá? É aquela que a gente chama estatutária, tá? Que tem uma lei própria. Essa lei não é a CLT, ok? Relação estatutária dos servidores públicos não seletistas, aqueles que têm lei própria, ok? Então, esse funcionário público eles trabalham para as pessoas jurídicas de direito público interno, aquelas pessoas jurídicas, né, que realizam a administração do país. Eles não têm um vínculo empregatício, mas têm um vínculo institucional, tá? Então, eles têm uma estabilidade de emprego e eles não podem perder esse emprego, salvo se cometerem falta grave e sofrerem um processo que se chama processo administrativo para demiti-los, ok? Então, eles não serão demitidos a menos que tenham um processo administrativo com chance de se defenderem. Então, o administrador ele não pode demitir o estatutário arbitrariamente, sem motivação, ok? O ingresso é através de concurso público. Os federais são regidos pela Lei 8.112, que é a lei do regime jurídico único. Mas os estados e municípios normalmente possuem leis próprias, né? Ou a lei orgânica, ou a Constituição estadual, ou alguma lei determinada. Por exemplo, os policiais civis têm a lei orgânica da Polícia Civil. E assim sucessivamente. Cada categoria pode ter uma lei específica para falar de si. Tudo bem, gente? São essas pessoas que trabalham para o serviço público. É trabalho? É. É emprego? Não. É relação estatutária, não relação empregatícia. Ok? Existe vínculo empregatício no serviço público também. Mas esses trabalhadores que são chamados empregados públicos e não servidores públicos, os empregados públicos são regidos pela CLT. Ok? Então, se for outras leis, vão ser servidores, funcionários públicos. Porém, se for CLT, aí vai ser empregado público. Tudo bem? Relação de trabalho, estágio ou vínculo de estagiário. Ou simplesmente estágio. O que é o estágio? É regido pela Lei 11.788, de 2008. É um ato educativo que é supervisionado. Ele mescla a atividade de aprendizado com a atividade de trabalhar. É uma mescla entre ensinar como ato acadêmico e ensinar como ato laboral, de trabalho. Ou seja, você vai aprender na prática a disciplina que você aprendeu na teoria antes. Ok? É desenvolvido no ambiente de trabalho, senão não seria estágio. Ok? O objetivo é preparar os estudantes que estejam cursando o ensino regular. Esse ensino pode ser superior, pode ser profissionalizante de ensino médio, ensino especial ou de educação profissional de jovens e adultos, tá? Os personagens são 3: estagiário, instituição de ensino e a parte concedente do estágio, que é a empresa que recebe, empresa ou profissional liberal que recebe o estagiário para trabalhar consigo, ok? Não vai criar vínculo de emprego se, e somente se, respeitar os seguintes requisitos, que eu vou dizer agora. Requisito número 1, estar matriculado e manter frequência na instituição de ensino. Tá? A frequência só é dispensada se não estiver acontecendo nenhuma disciplina prática não.
teórica presencial, ok? Se não estiver acontecendo nenhuma disciplina presencial, não tem por que ter presença. Porém, matrícula e frequência são obrigatórios, se houver disciplina cuja presença seja importante. Celebração de termo de compromisso que vai ser assinado pela parte concedente, pelo aluno, se ele for menor, representado ou assistido pelos representantes legais, e instituição de ensino. Não teve o termo de compromisso, vai gerar vínculo de emprego entre a parte concedente e o estagiário. Compatibilidade entre as atividades realizadas no estágio e as previstas no termo de compromisso. Tá? Nada contra quem serve cafezinho. Nada contra, pelo contrário. Tá? Porém, o que vocês estão estudando na escola de engenharia não é fazer e servir cafezinho. E eu digo mais, eventualmente vocês podem até fazer um café numa reunião e servir a todos, né? Muitas vezes se faz isso, um colega se prontifica para fazer o café e gentilmente faz essa gentileza para todos. Isso não é problema nenhum. Pelo contrário, não é demérito, não. Isso é uma gentileza. Agora, você é contratado. A firma que te contratou é de engenharia. Você já tocou a mão num projeto? Nunca. O que você faz lá? Eu faço a limpeza da cozinha e cafezinho para os engenheiros. Isso não é estágio. Isso é contrato de emprego. Eles contrataram como faxineiro e estão fingindo que você é estagiário de engenharia. Ok? Faxineiro ou então cantineiro, né? Nada contra essas profissões. Tá? Eu não estou desmerecendo a atividade deles. Estou dizendo o quê? As atividades acadêmicas constam no termo de compromisso. E este termo de compromisso tem que coincidir com as atividades efetivamente realizadas no local do estágio. Tá? Existe uma relação entre o número de estagiários e o número de empregados, ok? Essa relação normalmente não pode ultrapassar 20%, tá? Para empresas de até 5, vai ter um estagiário, 5 empregados, vai ter um estagiário. De 6 a 10 vai ter 2. De 11 a 20, aí eu não me lembro de cor, mas se vocês quiserem, depois eu passo para você. Está na Lei 11.788. O que acontece? Passou de 25, aí é 20%. Por que é 20% e por que tem essa relação? Por que não pode ter estagiário à vontade? Porque senão mandaria os empregados tudo embora e colocaria tudo na mão de estagiário. E não pode. Por que não pode fazer isso? Não pode porque você estaria... o estagiário tem menos direitos. Você estaria tirando empregos para dar estágio. E não é isso que a lei admite. A intenção da lei não é essa. Certo? Dúvidas? Uma dúvida que normalmente surge nessa aula e que me pergunta, fala, professor, vamos supor que eu fui admitido para um estágio, e meu estágio pode ser de até 1 ano, e depois de 6 meses eu me formei, e aí eu tenho que parar o estágio? Sim, tem que parar o estágio. Como que você poderia continuar o estágio? Você se matriculando na disciplina estágio na faculdade por mais 6 meses. É óbvio que você vai pagar por uma disciplina só, estágio, é muito menos do que você vai ganhar nesse estágio sendo ele remunerado. Então, às vezes, é interessante para você prolongar o seu estágio, né? E continuar esse estágio por mais 6 meses e manter um vínculo com a disciplina por mais 6 meses. E não pode colar grau, tá? Vai colar grau somente depois da finalização do seu estágio. Ok? Por que eu faria isso, professor? Adiaria minha formatura? Eu falei, velho, às vezes você sabe que os estagiários dessa empresa são aproveitados como trainees depois engenheiros júniores,
e depois engenheiros sêniores e fazem carreira na empresa. Às vezes é interessante para você manter-se vinculado à empresa por mais um tempo, para depois participar de um processo seletivo que você vai ser aproveitado pela empresa, né? Ninguém sabe. Isso aí você pode... É a sua opção, a opção dos dois, né? Parte concedente e estagiário. A instituição de ensino, ela permite essa prorrogação de vínculo. A única coisa que tem que acontecer para cumprir a lei é você estar matriculado. Tá certo? Relação de trabalho voluntário. O trabalho voluntário também é trabalho. Qual que é a diferença dele? Ele não é remunerado, porque é voluntário. Qualquer pessoa pode ter trabalhadores voluntários trabalhando para si? Não. Por que que não? Porque seria exploração, né? Você teria uma atividade lucrativa explorando o trabalho de outra pessoa, ok? Então, não é qualquer pessoa jurídica que pode ter trabalhador voluntário trabalhando para si. Está regida pela Lei 9.608 de 98, é uma atividade não remunerada, é prestada sempre por pessoa física, ok? Trabalho voluntário é prestado por pessoa física. E quem pode receber trabalhadores voluntários é entidade pública de qualquer natureza, ou seja, se for ente público, a pessoa jurídica é pública, qualquer uma delas pode ter trabalhador voluntário. Então, por exemplo, lá na Prefeitura Municipal de Paba, eu sou procurador municipal atendendo a pessoas carentes, né? Atendimento jurídico gratuito a pessoas carentes. E o que acontece? Nós temos dois funcionários do município que trabalham com a gente lá, são estudantes de direito, mas são empregados pela prefeitura, né? Trabalham como contratados. E aí a função deles é me assistir, eles estão sempre me ajudando, eu dou as orientações, eles trabalham, é como se fosse um estágio remunerado para eles, mas eles trabalham, eles têm vínculo de emprego com a prefeitura. E, normalmente, fora essas vagas, que às vezes é um só que está lá, então varia de prefeito para prefeito. Tem prefeito que coloca 2, tem prefeito que coloca 1, e assim sucessivamente. Quando surge algum outro interessado, a prefeitura costuma conceder estágio, mas essa concessão de estágio não, costuma conceder trabalho voluntário para essa pessoa. Então ele pode trabalhar voluntariamente? Pode. Esse trabalho pode ser de aprendizado, como se fosse um estágio? Pode. Porque o município pode ter trabalhador, qualquer tipo de trabalhador voluntário. Ok? Então, é uma das coisas. Outro tipo de trabalho voluntário prestado para o município é aquele trabalho de presos que estão em regime de cumprimento de pena alternativa. Quantas vezes você viu uma pessoa falar, não, eu vou prestar serviço comunitário? Pode ser num ente público, tá? É um tipo de trabalho voluntário. Quais outras entidades que não as entidades públicas podem ter trabalhadores voluntários? Aquelas que sejam privadas, porém de fins não lucrativos. Então, a primeira condição para a entidade privada poder ter trabalhador voluntário é ela ter fim não lucrativo. Então, o que é ter fim lucrativo? Não lucrativo, as pessoas que trabalham nela como empregados podem receber salário, isso não é o problema. O que não pode é o que sobra ser dividido entre as pessoas que a representam. Então, ele não tira lucro. O lucro é sempre reinvestido na própria entidade. Então, toda vez que tem lucro, ou ele é distribuído por todo mundo, ou ele é reinvestido na própria entidade. Finalidade não lucrativa. E ainda tem limitações, que os objetivos dessa entidade não lucrativa, privada, porém não lucrativa, têm que ser objetivos cívico-culturais, ou seja, cultura e civilidade, educação, ou educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social. Então, não só ela não pode ter fim lucrativo, como ela tem que ter esses objetivos.
Ok? Fechou essas características, vai poder ser trabalhador voluntário, vai poder ter trabalhador voluntário. Lógico que a pessoa não vai ter somente trabalhador voluntário, porque com trabalhador voluntário tem muitas coisas que você não pode fazer. Por exemplo, você não pode, embora você possa dar alguns comandos, ele vai obedecer suas ordens, ele não tem um contrato que o obrigue a obedecer suas ordens. Né? A menos que ele esteja, naquele caso que eu falei, está cumprindo pena lá, né? Pena alternativa, aí ele tem que obedecer, senão você não dá a folha de presença que faz com que ele receba o benefício lá do criminal dele. Mas fora isso, você não pode exigir muito. Você não tem como obrigá-lo a cumprir horas, jornada, etc. Normalmente, essas pessoas que prestam serviço voluntário o fazem por uma declaração que conste que ela trabalhou ali voluntariamente para enriquecer seu currículo, para enriquecer sua história de vida, né? Normalmente as pessoas fazem por questão filantrópica ou por questão de caridade, mas não fazem para ficar recebendo ordens de forma desmedida, né? Então, por que você não vai ter só trabalhador voluntário para você? Você vai ter, eventualmente, aquelas funções mais importantes, você vai colocar trabalhador com vínculo de emprego, porque você tem que poder dar comando, dar ordem, etc. E o contrato de emprego te permite isso, o trabalho voluntário não te permite, né? E não gera vínculo empregatício, o trabalho voluntário, tá? Não gera vínculo empregatício. Lembre-se disso, porque nós vamos falar os requisitos de uma relação de emprego daqui a pouco, e vocês vão entender o porquê de o trabalho voluntário jamais gerar vínculo de emprego. Porém, não é que o voluntário não possa nunca receber dinheiro da empresa. Ele pode ser reembolsado dos seus gastos. Vamos supor que para fazer determinada demanda da instituição, o voluntário gastou combustível do seu carro, tá? Ele pode receber o pagamento desse combustível. Nada impede. O que ele não pode é receber pelo trabalho. Para o trabalho, ele pode receber. Então, olha, tá bom, o que precisa fazer aqui? Precisa construir uma parede. O que eu preciso para construir essa parede? EPIs, uniforme, material de construção, etc. Ferramentas. Então, tudo que é para o trabalho, necessário para se fazer o trabalho, você pode receber, inclusive em dinheiro, se você comprar e for reembolsado. O que você não vai poder receber é pelo trabalho, não é voluntário, ok? Se você receber pelo trabalho, não é voluntário. Certo? Dúvidas? Se não cumprir os requisitos da lei, pode configurar vínculo de emprego, tá certo? Então, se a pessoa ela bota a pele de trabalhador voluntário no seu empregado, tá? Mas por fora tá dando ordem, tá cumprindo jornada, etc. Tá pagando pelo trabalho. Então, você vestiu ele de voluntário, mas na verdade, para não ter que pagar impostos, para não ter que pagar encargos trabalhistas, etc. Mas, no fim das contas, ele é uma relação de emprego dissimulada, disfarçada, ok? Aí pode-se configurar vínculo de emprego, sim. Certo? Beleza. Agora, vocês veem aqui, ó, vou voltar aqui naquela primeira página aqui que tinha o gráfico, nós já falamos do autônomo, que é esse laranjinha aqui, esse cinza é o avulso, a gente já falou, o amarelinho, o eventual, também falamos, institucional falamos, estágio falamos, voluntário falamos, e agora vamos falar da relação de emprego, que é a mais importante. Vamos lá. Vou deixar na tela apenas para vocês não esquecerem. Vocês estão me vendo aí? Qual que é o tamanho que eu tô na tela de vocês? Tá um tamanho pequenininho ou tá grandão? Porque na minha aqui eu fico tão pequenininho que eu não sei se vocês vão me enxergar direito.
Vou botar grandão aqui para na hora que vocês estiverem assistindo a aula, vocês me enxergarem, tá? São 5 requisitos principais da relação de emprego. Quais são esses 5? O primeiro deles, o empregado deve ser pessoa física. Então, para ser uma relação de emprego, aquele que presta serviços não pode estar operando sob um CNPJ, ou seja, não pode estar operando como pessoa jurídica. Então, o empregado, para ser um vínculo de emprego, o empregado precisa estar prestando serviço com o seu CPF e não com o CNPJ. Então, ele está prestando serviços em forma de pessoa física. Tá certo? Esse é o primeiro requisito da relação de emprego. Segundo requisito, pessoalidade. Significa que o trabalho tem que ser prestado pessoalmente pelo empregado. Ele não tem a opção de enviar outro em seu lugar. Ele não tem a opção de contratar um subempregado para ir no seu lugar. Ele é contratado em razão de suas qualidades pessoais e só ele pode prestar o serviço na relação de emprego. Então, se ele está doente, por exemplo, ninguém vai. Professor, mas o empregador não pode colocar outro no lugar? O empregador pode. O empregador pode. Quem não pode colocar outro no seu lugar é o próprio empregado. Eu estou doente, eu sou empregado. Eu vou mandar meu primo ir no meu lugar, para trabalhar no meu lugar. Não posso. Não posso. E se eu mandar, o que vai acontecer quando ele chegar na portaria? Fala, não, você não trabalha aqui não, você não entra não. Não, eu vim no lugar do Léo. Não, não pode entrar. Não pode, você não vai trabalhar no lugar do Léo. Ah, mas eu não queria que o Léo perdesse o dia. Se você tiver atestado, ele não vai perder o dia, porque a falta é justificada. Ok? Então é assim que funcionam as coisas. Ok? Ninguém pode mandar outro em seu lugar. Pelo requisito da pessoalidade, somente aquela pessoa pode cumprir o trabalho. Somente o empregado pode cumprir o seu trabalho. Certo? Se numa relação de trabalho, que não se sabe se é emprego, tá? Você está vendo ali uma relação de trabalho. Você está vendo que o cara, ele manda cada dia um para trabalhar. Isso já aconteceu comigo, por exemplo. Eu contratei um empreiteiro para fazer uma obra na minha casa. Aí, cada semana ele mandava um pedreiro diferente. Ele tinha vários pedreiros trabalhando para ele. Significa o quê? Que nenhum desses pedreiros era meu empregado. Nenhum deles. Ok? Por quê? Porque a relação de emprego pressupõe que o serviço seja prestado apenas pessoalmente. Então tá aí os 2 primeiros requisitos. Vamos continuar, ok? São 5 ao todo. O terceiro requisito que a gente vai falar aqui, são esses aqui, tá? É o da não eventualidade. Não eventualidade é a mesma coisa que habitualidade. Muito cuidado para chegar na prova, para não chegar na prova e não colocar lá não habitualidade e eventualidade. Aí é outra coisa, tá? Não eventual ou habitual é a mesma coisa, certo? Não eventual ou habitual é o terceiro requisito. O vínculo de emprego tem que ter uma habitualidade tal que seja considerado uma atividade constante, tá? E não eventual, ok? Isso antes tinha uma nuvem nebulosa, uma nuvem que as pessoas não enxergavam direito o que era necessário para atingir esse requisito. É 2 vezes por semana? É 3? É 4? É 5? Ok? Antigamente a pessoa não entendia direito. Aí houve, em 2013, o que a gente chamou de PEC das domésticas, que é a emenda constitucional número 72 de 2013,
que na regulamentação da PEC das domésticas, né, teve um decreto que regulamentou, foi dito nesse decreto, interpretando a PEC das domésticas, falando o seguinte: até 2 dias por semana, diarista, acima de 2, ou seja, de 3 para cima, empregado doméstico. E depois disso, houve uma lei complementar, que é a lei complementar número 150 de 2015, salvo engano. O número aí pode estar me traindo, mas eu acho que é isso mesmo. Essa lei complementar falou o seguinte. Acabei de pegar uma garrafa no ar aqui. Quis cair, mas eu não deixei não. Essa lei complementar disse o seguinte, que empregado doméstico é aquele trabalhador que trabalhe para pessoa, família, no âmbito familiar, nas atividades domésticas, pelo menos, ou mais de 2 vezes na semana. Ou seja, sedimentou isso. Então, até 2 vezes por semana, você vai considerar ele como autônomo ou como eventual, dependendo da profissionalidade dele ou não. 3 vezes por semana ou mais como empregado, porque há aí a habitualidade. Tá certo? Quarto requisito, onerosidade. Eu acabei de falar no slide anterior, 2 slides atrás, que trabalho voluntário não gera vínculo empregatício. É necessário que haja onerosidade, ou seja, o trabalhador presta o serviço e, pela prestação de serviço, recebe uma contraprestação em dinheiro ou em dinheiro mais utilidades. Tá? Então, pode ser que ele seja pago com coisas úteis para ele? Pode. Porém, parte do salário vai ter que ser pago em dinheiro. Certo? Então, é necessário que ele receba em dinheiro ou em dinheiro mais utilidades, uma contraprestação pelo trabalho que ele realizou. Então, a relação de emprego sempre vai ser uma prestação de serviços onerosa, não vai ser de graça, vai ter que pagar, certo? E, por fim, subordinação. O que é a subordinação? O contrato de trabalho dá ao empregador o poder de dar ordens dentro dos limites da lei e dentro dos limites do contrato de trabalho. O que seriam limites da lei? Seriam os limites da licitude, do conteúdo da lei. Você não pode, por exemplo, dar uma ordem para que alguém cometa um crime, para que alguém faça algo ilegal, tá? Para que alguém desrespeite normas técnicas. Ordens que ultrapassem a lei não são ordens lícitas, não devem ser cumpridas. E o limite do contrato é aquela atividade que você foi contratado para fazer. De novo, nada contra as outras atividades, mas o contrato de trabalho, ele costuma pormenorizar uma função, uma atividade, e se você é colocado para fazer algo fora daquilo, mesmo algo que esteja dentro da lei, está sendo desrespeitado o contrato, ok? Então a ordem tem limite na lei e no contrato. Entretanto, respeitada a lei e respeitado o contrato, o empregador tem o poder de dar ordem e, por causa do contrato, o empregado tem o dever de respeitar as ordens. Bom dizer que a subordinação à qual eu me refiro não é subordinação econômica. Nem sempre a pessoa que é empregado precisa ser mais pobre ou menos rica do que o empregador. Imaginem vocês que aos 35 anos, Neymar, jogador, já cansado das pernas, resolva encerrar sua carreira cá no Ipatinga Futebol Clube. Vocês podem falar assim, isso é impossível de acontecer. Realmente é difícil. Mas já aconteceu, por exemplo, com o Miller. Lembra do Miller, jogador da seleção brasileira, na Copa de 90, salvo engano, em 94,
Ele esteve aqui no Ipatinga, acho que por 1 ano, e encerrou a carreira aqui. Acho que foi até técnico do Ipatinga. Não quero fazer conjecturas a respeito da fortuna do Miller, não. Mas se o Neymar viesse jogar aqui, certamente o Neymar seria mais rico do que o Ipatinga. Então ele não é subordinado economicamente. Ele é subordinado juridicamente. Ele tem que obedecer às ordens por uma questão jurídica. Sequer precisa o empregado ser subordinado tecnicamente. Às vezes ele tem muito mais conhecimento técnico do que o seu empregador. Às vezes o empregador é um burrão que não sabe nada. Tá? Ele não sabe nada, ele só tem o meio de produção girando em torno dele. Ele tem como fornecer esse meio de produção para o cara que é bom de serviço trabalhar. Então, não necessariamente o empregado vai ser subordinado técnica ou economicamente. Normalmente ele vai ser subordinado juridicamente ao seu empregador. Certo? O empregador pode aplicar penalidades no caso de descumprimento de ordens. Essas penalidades elas variam conforme a gravidade do ato. E a penalidade pode ser uma advertência, uma suspensão disciplinar ou uma dispensa por justa causa, nos casos mais graves. Tá? O descumprimento de ordens ele pode caracterizar motivo para justa causa, sendo ele insubordinação, quando for uma ordem direta, o cara descumpriu uma ordem dada pessoalmente a ele, diretamente a ele. Isso é insubordinação. Ou apenas uma indisciplina, também é motivo. Essa indisciplina ela é para ordens genéricas, ordens que não foram dadas especificamente para aquele empregado, mas sim a toda a coletividade de empregados, ok? Então, a indisciplina ou a insubordinação podem ser motivo para dispensa por justa causa direta, sem necessidade de advertência ou suspensão disciplinar prévias. Agora, a dispensa por justa causa ela pode vir a acontecer, ou até a suspensão disciplinar, pelo acúmulo de faltas leves. Então, a pessoa recebeu 3 advertências e aí não deu certo, continuou sendo, cometendo faltas e aí recebe uma suspensão. Da suspensão, o caminho está aberto para dispensa por justa causa. Aí começou, ele não vai voltar a receber advertência por esse tipo de ato, não. Tá? Então, o que acontece? 3 vezes advertido. Na 4ª ele já recebeu na 3ª ele já pode receber uma suspensão. Perdão, é na 4ª, porque você não pode receber advertência e suspensão pelo mesmo ato. Na 4ª você já recebe a suspensão. Continuou cometendo falta, irmão, já vai para dispensa de justa causa. Tá? Você não vai ficar recebendo suspensão, não, antes de ser mandado embora com justa causa, não. Tá certo? Bom, o fato do empregado sequer conhecer seu patrão pessoalmente não descaracteriza a subordinação, tá? Porque às vezes um líder de grupo dá a ordem para ele, mas esse líder de grupo está investido da autoridade do empregador, tá? Então, embora quem tenha poder de dar ordem seja o empregador, essa ordem pode vir por intermédio de outras pessoas. Isso, mesmo assim, caracteriza subordinação. Esse 6º requisito, ele não é obrigatório. Tem um professor de Direito do Trabalho que escreveu um livro, chama-se Renato Saraiva. O Renato Saraiva, ele acha que a alteridade também é requisito. Os outros não. Os outros falam assim, não é requisito, é apenas uma característica da relação de emprego, mas não precisa ter, não precisa observar antes como requisito para configurar a relação de emprego. Tá? Alteridade significa que os riscos da relação de emprego são do empregador, que não podem ser transferidos para o empregado. No caso do autônomo, os riscos são do empregado. Na relação de emprego, os riscos são do empregador. Porém, como eu disse, esse 6º requisito você pode esquecer dele aqui. Estou só informando. Tá? Os 5 são
empregado, pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, ou se quiser chamar de habitualidade também pode, tá? É não eventualidade ou habitualidade. Onerosidade e subordinação. Ah, professor, se mudar a ordem tem problema? Não, não tem problema. Pode falar na ordem que você quiser, tá? São cinco requisitos: pessoa física, pessoalidade, habitualidade ou não eventualidade, onerosidade e subordinação. Precisa de quantos para ser relação de emprego? Dos 5, tá? Se deixar de ter um, já não é relação de emprego. Então, o que eu quero, o que eu faço, o que eu pergunto pro cara se eu quero saber se ele tem uma relação com vínculo empregatício ou não? Irmão, você prestava o serviço com o seu CPF? Ou você tinha uma empresa, você tinha uma pessoa jurídica? Não, era meu CPF mesmo. Beleza. Você prestava o serviço só pessoalmente ou você mandava outras pessoas no seu lugar? Não, era só eu. Quando eu faltava, ou eu tomava desconto do dia, ou eu apresentava atestado. Mas era eu que ia. Beleza. Segundo requisito. Você trabalhava mais de 2 vezes por semana? Sim, trabalhava 5 dias na semana. Beleza. Terceiro requisito. Você recebia pelo seu trabalho? Sim, recebia meu salarinho lá todo mês. Quarto requisito. Você recebia ordens ou você fazia o que queria? Não, você tá doido? Claro que eu recebia ordens. Eu fazia o que o patrão mandava. Configurada a relação de emprego está. Beleza? Então, qualquer falta de requisito descaracteriza a relação de emprego. Ah, professor, se não for relação de emprego, vai ser o quê? Qualquer outra coisa. Pode ser autônomo, pode ser eventual, pode ser outro tipo de relação de prestação de serviço, como uma prestação de serviço de natureza cível, uma empresa prestando serviço para outra, por exemplo, é um contrato cível. Ele nem vai para a Justiça do Trabalho, certo? Então, não necessariamente trabalho significa emprego. Toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas existem várias relações de trabalho que não são relações de emprego. Todo mundo entendeu tudo isso? Fala para mim. Não sobrou nenhuma dúvida? Bom, habilitem o microfone de vocês, por gentileza. Quem tiver microfone, só tem 3 aqui comigo até agora. A Miriam desistiu, acabou saindo e não voltou. Habilita aí para mim os microfones, por favor. Nayara e Tainá também, por gentileza. Galera, vocês já sabiam desses requisitos? Vocês já tinham esse conhecimento ou foi algo novo para vocês? Conta para mim. Eu sabia mais ou menos, Elson. Beleza. Beleza. Vocês sabiam, então, que... Mas eu não Pode terminar, da pode... justa causa poderia mesmo existir eu achava que justa causa era só agressão, uma coisa mais grave, sabe? Não ver que poderia ser dessa forma, não. Beleza, bom saber que você tinha esse conhecimento. Faz o seguinte, dá um Google depois, pesquisa assim, justa causa CLT e dá uma lidinha nos artigos que vão aparecer lá para você verificar quais são os motivos de justa causa presentes na CLT. É interessante, você vai saber como diferenciar o que é e o que não é justa causa, certo? Olha, essa aula é até gostosa de falar, porque é uma aula que eu já dei tantas vezes que eu mal preciso olhar para o slide para falar com vocês, exceto número de ler, essas coisas que a gente não tem como ficar guardando, mas o conteúdo já está sedimentado. E eu gosto de dar essa aula
porque normalmente é uma aula que as pessoas sabem um pouco a respeito do tema, mas que não tem esse conhecimento específico de saber como que vai configurar uma relação de emprego. Por que que isso é importante para vocês? Ora, vocês sabem que no Brasil o empregado tem direitos, né? Por exemplo, o empregador tem que pagar FGTS, né? Ele tem que pagar 8% do que o empregado ganha de FGTS. O empregador tem que pagar contribuição previdenciária, que varia entre 20% e 23%, conforme seja ou não atividade insalubre, tá? O empregador vai ter que pagar multa caso queira mandar esse empregado embora sem justa causa. Então, essa multa vai chegar a 50% do salário dele, do salário dos depósitos do FGTS dele, tá? Sendo que 40 vão para o empregado e 10 para o governo. Então, parece que agora teve eu não tenho certeza, eu acho que caiu esses 10% do governo, vou até conferir lá se caiu mesmo ou não. Mas o que eu quero dizer para vocês é que em algumas situações a pessoa quer evitar ter vínculo empregatício com a pessoa, com o empregado. Quer evitar depois um processo trabalhista contra si que vai exigir o pagamento de vínculo empregatício. Então, por isso, deve ter atenção se existem ou não esses 5 requisitos que a gente enumerou aqui nessa aula na relação dele com o seu empregado. Tudo bem, gente? Vocês têm mais alguma dúvida? Oi, fala, César. Em relação a pequenos trabalhos, você contratar um pedreiro para fazer um trabalho na sua casa 2, 3 semanas, e ele, por exemplo, se acidentar lá na sua casa, você é responsabilizado por isso? Depende. Primeiro, você tem culpa? Porque a responsabilidade, ô César, ela não se restringe ao vínculo trabalhista, não. Ok? Ela não está restrita ao vínculo trabalhista. Ela pode ser uma responsabilidade civil, pelo fato. Então, às vezes, você não tem vínculo trabalhista com o cara, mas pode ser responsabilizado por culpa, por negligência, por imprudência, né? Ah, o cara teve que subir a não sei qual andar para fazer um reboco externo e não teve EPI. Ok? Então, mesmo ele sendo um trabalhador autônomo ou eventual, ele pode estar sob sua responsabilidade jurídica. Ok? E sofrendo acidente, você pode ter uma responsabilidade civil sobre isso. Outra questão é o seguinte: independentemente da questão de você ser ou não responsabilizado pelo acidente de trabalho, ele pode receber um benefício previdenciário chamado auxílio acidentário. Então, nem tudo que é acidente de trabalho, tá, gera para o contratante o dever de indenizar. Esse dever tem que verificar se houve culpa. Por exemplo, o empregado está com todos os EPIs, ok? Todos os EPIs, ele recebeu treinamento, os EPIs estão em ótima qualidade, mas o empregado, ele deliberadamente desconecta seu cinto de segurança e começa a pular no andaime. O andaime desaba, né? Desabar não é uma boa coisa, porque o andaime não deveria desabar. Mas imaginem que esse cara cai de lá de cima porque ficou fazendo gracinha, se equilibrando, sem cinto de segurança. O empregador forneceu o EPI, o empregador determinou que ele usasse, o empregador deu o treinamento de como usar, o EPI estava em ótimo estado. Mesmo assim, o cara fez gracinha. A culpa do acidente não é do empregador, é do empregado. Então, não tem dever de indenizar. Quer dizer que esse cara não vai ter direito a benefício previdenciário de auxílio acidente? Não, não quer dizer isso. Certo? Ele pode receber o auxílio acidente independente de receber indenização da empresa por acidente de trabalho. Ok?
Tira aí o áudio do seu microfone, César, rapidinho, porque tá dando eco aqui. Vou desativar seu som aqui rapidinho. Bom, gente, mais alguma dúvida? Se não há mais dúvidas, vocês estão liberados. Tenham uma boa noite. Foi um prazer estar com vocês. Essa aula vai ficar à disposição dos meninos que não vieram à aula, tá? Aí vocês falam com eles. Um prazer estar com vocês. Muito boa noite.